Já voltamos ao assunto de hoje, agora é Momento Jurídico. Doutor Eduardo Berbigier, é sempre um prazer tê-lo aqui. Olá, Joyce, o prazer é todo meu. Em quase um ano de Momento Jurídico, acredito, né, doutor, que essa seja a primeira vez que começamos com uma boa notícia. Espero que continue assim. Dizem que a alegria de pobre dura pouco. Aqui no momento que vivemos no Brasil, podemos dizer que a alegria de honesto e trabalhador é o que dura pouco, né, doutor? Enfim, a MP taxa tudo foi derrubada. Entre outras dificuldades, a medida que previa um acréscimo de mais de 31 bilhões de reais na arrecadação de 2025 e 2026, com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, ameaçava o financiamento da produção. Pelo menos essa MP não tem possibilidade de nova análise, né, doutor? Não, essa MP decorreu o prazo, né? O último prazo era ontem para ser aprovada ou rejeitada, e agora não tem mais como, pelo menos essa MP ser ressuscitada. Essa, ela já era. Foi uma boa notícia, como tu disseste muito bem, no meio de tantas más notícias, porque esta MP geraria um aumento de tributação nos fundos, né? E principalmente afetaria o LCA, as letras de crédito do agronegócio, que são uma fonte de financiamento para o agro. Como nós já dissemos aqui, o agro brasileiro tem uma crise de crédito muito séria. Nós temos o Plano Safra, ínfimo, perto da necessidade de custeio que os nossos produtores têm, e nós temos uma concentração muito grande na mão aí de 6 bancos, praticamente, que concentram o dinheiro, a distribuição de dinheiro no Brasil. Nós temos um período com taxa Selic a 15%, juro mais alto do mundo. Isso aumenta o risco de crédito, faz com que os bancos diminuam a oferta de crédito e aumentem o juro. Então, quer dizer, o produtor rural, além de ter dificuldade de arrumar crédito, quando arruma é de um juro alto que muitas vezes nem é possível de ser pago, o produtor não tem margem para isso. Então, nós temos que incentivar fundos de investimento, como funciona no mundo inteiro. No mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, os fundos financiam mais da economia do que os bancos. E no Brasil, a participação dos fundos é incipiente. Então, tributando os LCAs, afastaria os investimentos das LCAs e diminuiria a possibilidade de oferta de crédito alternativa para o agronegócio. Então, seria péssimo, seria um tiro no pé. Felizmente, houve a mobilização da oposição, liderada pela Frente Parlamentar do Agro, e tivemos um resultado muito bom. O que também me deixa um pouco, digamos assim, sem entender muitas vezes a atuação da Frente Parlamentar do Agro, porque a Frente mostrou que tem força, foram 251 votos ontem contrários. Dizem os parlamentares que são mais de 300 deputados que compõem a Frente Parlamentar do Agro. Só que, no entanto, passam tantas coisas ruins prejudicando o agronegócio. Veja-se aí a reforma tributária, com vários itens prejudiciais ao agro, e eu não vi. A frente se mobilizou em questões pequenas, como a colocação da carne na cesta básica, mas em grandes questões que são muito prejudiciais para o agro, eu não vi digamos assim, tudo passou em favor do governo, e isso é péssimo para o setor. Excelente questionamento, doutor. Vamos trazer aqui um dia o presidente aí da frente para explicar esses porquês aí. E claro, né, doutor, é importante a gente frisar aqui, se a vitória para o produtor é também para o brasileiro, porque é o consumidor. Se vai bem para o produtor, vai melhor ainda para o consumidor, porque sempre vai refletir no preço e na oferta lá no mercado, né? Nós já falamos sobre isso aqui. A política do nós contra eles, que o governo incentiva muito, esse governo Lula, jogando a população contra o agronegócio, na verdade é uma grande besteira, né, que a população que se posiciona dessa forma faz, porque o que o agronegócio produz? Alimentos. Então, quanto menor o custo para o agro, quanto mais oferta de crédito, quanto menos carga tributária, mais baratos vão ser os alimentos na gôndola do supermercado. Então, quem vai contra o produtor, querendo tributação, querendo aumento de tributação, querendo diminuição de crédito, na verdade está jogando contra si mesmo. Aí não adianta reclamar que foi lá no mercado e o quilo do feijão está R$20. Né? Não existe milagre nisso aí. O produtor precisa cobrir seus custos. Então, o produtor convendo com taxas de juros altíssimas, carga tributária alta, legislação trabalhista nefasta, vai repassar isso aí para o custo do seu produto e vai afetar o consumidor final. É o que sempre acontece.
O doutor, e é claro, né, que o ministro do Lula, o Haddad, uma vez que a medida foi rejeitada, ele minimizou o impacto, dizendo que será pequeno. Mas que a equipe econômica já discute alternativas para compensar a perda de arrecadação, ou seja, já estão com outra carta na manga, né? Mas se o impacto é pequeno, por que já buscar outra forma? São aí os gastos, né, absurdos desse desgoverno? O Haddad é um ministro. Eu tenho sérias reservas com relação à postura dele. Eu acho ele, por vezes, ele é muito fanfarrão, né? Ele parece que ele é a autoridade máxima em economia, em tributos, ele entende tudo, é a opinião dele que vale. Eu achei que isso aí foi uma declaração visando minimizar a derrota política do governo. Mas, óbvio, tu disseste muito bem, por que já estão correndo atrás de novas fontes, então? Não adianta, Joyce, nós já falamos aqui, inclusive falamos, se não me engano, semana passada, sobre a necessidade de reforma trabalhista, reforma administrativa para diminuir os gastos. Esse governo gasta demais, não há dinheiro que chegue. 10 bilhões de reais que eles vão perder, e seriam 31 no total, não paga o pacote de aumentos que o Senado deu para os seus funcionários no período de 5 anos. Quer dizer, você vê o tamanho do absurdo que nós vivemos. Uma instituição que nem o Senado, com 81 senadores e algumas centenas de funcionários, consome bilhões de reais. Quer dizer, é uma vergonha isso. Então, é um desgoverno, os gastos altíssimos, nós já falamos aqui sobre isso, mais de 40 mil pessoas ganhando acima do teto, um judiciário caríssimo, mais caro do mundo. Então, não há dinheiro que chegue. Se tivesse passado a medida provisória desse aumento dos fundos, daqui a pouco vem outra coisa, pode ter certeza. Nunca tem dinheiro que chegue para um governo que gasta mal como esse governo gasta, joga dinheiro fora, mordomias para funcionários, desvios, corrupção, uma série de emendas para comprar apoio do Congresso. Então, quer dizer, não tem como fazer frente ao volume de despesas que esse governo gera. Lula, no entanto, como sempre, repassa a conta para a população. O petista afirmou que a derrota é do povo brasileiro, veja se pode. E o pai dos pobres, outro dia eu falei que é o falso pai dos pobres, mas não, na verdade ele é o pai dos pobres, porque é ele que deixa a população mais pobre, quanto mais miserável, mais interessante para ele. Ele já elevou 27 vezes os impostos em 3 anos. Prova, mais uma vez, que não está nem um pouco preocupado com o país, a população, os pobres, não é mesmo, doutor? Exato, eu gostei muito dessa definição, que ele é o pai dos pobres porque é ele que gera a pobreza, né? Vou usar isso em outras vezes. O Lula, na verdade, é um grande falastrão, né? Nós vimos aí ele falando também da questão da isenção, né, dos tributos, que ele queria cobrar mais de quem tem mais dinheiro, né? Então, quer dizer, ele joga. O Lula, na verdade, é o maior criador de fake news do Brasil, né? Apesar da dobradinha dele com o Supremo, nesses processos absurdos de fake news. Quando ele fala, nós vimos ali na tributação do imposto sobre a renda, né? Agora ele falando ali de que os empresários com retirados acima de 50 mil reais teriam que pagar imposto porque não pagam. Isso é mentira, nós já esclarecemos aqui para o nosso telespectador. As empresas pagam 34% de imposto de renda e contribuição social, a maioria. Então, quer dizer, já é uma carga elevadíssima, quer aumentar ainda mais. Essa sanha arrecadatória, né? Precisam de dinheiro para ter como comprar os seus apoios, né? Comprar os aliados, fornecer mais assistencialismo, né, para a população, para conquistar o seu eleitorado, né? Então é o governo tirando dinheiro da classe produtiva, né? Porque, como dizia a Margaret Thatcher, o governo não produz nada, o governo não tem dinheiro nenhum, o governo administra e muito mal os impostos gerados pela classe produtiva. Então o governo vem e o que ele faz? Ele sangra cada vez mais essa classe produtiva. Só que nós já passamos do limite, né? Nós temos visto aí mais empresas entrando em recuperação judicial, a recuperação no agro batendo recordes. Então, quer dizer, o governo não está entendendo a conjuntura péssima, a conjuntura econômica que nós temos, principalmente para quem produz riquezas. Reforçando o que o doutor já disse aqui, a Frente Parlamentar do Agro declarou que atuou com firmeza para barrar a MP e manda o recado: não vamos aceitar que o governo puna quem trabalha e produz.
O Brasil, neste momento, só tem o Congresso e nós vamos trazer a frente parlamentar aqui para ficar de olho e para cobrar realmente essa atuação aí firme. Mudando de assunto, doutor, voltando à fraude do INSS, a Polícia Federal fez mais de 60 ações de busca nesta quinta-feira e o sindicato do irmão de Lula é um dos alvos. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade, né? O PT sempre por trás dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, né? Querem colocar isso nas costas de Jair Bolsonaro, mas isso é um absurdo, né? Isso aí já é antigo e esses descontos eles escalaram muito no governo Lula, né? E o sindicato do Frei Chico com mais de R$ 1 bilhão ali, né? E nós vimos um dos diretores do sindicato com a maior cara de pau dizer que estão tirando o ganha-pão do sindicato, quer dizer, ganha-pão de mais de R$ 1 bilhão para não fazerem nada. Então, eu acredito que aí tudo estão transformando em guerra política, né? Agora o PT está dizendo que isso aí é para atingir o Lula, para chamar o irmão dele para depor, mas tem que depor mesmo. Como nós já falamos aqui, eu acho que sendo de direita ou esquerda, está envolvido em corrupção, tem que apurar até o final. Não interessa o partido. E se o irmão do Lula é diretor de um dos sindicatos que foram mais beneficiados, é óbvio que ele tem que esclarecer. Então, como que o sindicato recebe mais de R$ 1 bilhão de desvios, né, de descontos indevidos dos aposentados, e a população não tem que saber o que aconteceu, quem está por trás disso, quem articulou todas essas fraudes, e eu sou favorável à apuração até o final, seja de envolvidos de esquerda, de direita, qualquer um. A pessoa que usa o seu cargo público em benefício próprio e em detrimento da população não merece o cargo, não merece a confiança do eleitor e tem que estar fora disso. Doutor, muito obrigada aqui pelas suas informações, sua participação. Até a próxima semana. Eu que agradeço, Joyce. Um ótimo final de semana para você e para os nossos telespectadores. Até a próxima semana.